Quando você apresenta um projeto com um toque de modernidade, né, com um toque ali de uma coisa mais bem feita, o seu valor ele sobe. Tá? O seu valor ele vai lá em cima, né? Sua hora passa a valer mais, o seu serviço passa a valer mais. Então, quando eu falo de civil 3D, eu não estou falando só de substituir por substituir. Não é igual você trocar de carro, né? Eu vou trocar um Fiat pelo Volkswagen. Beleza, é um pouquinho melhor. Na verdade, eu não estou falando disso. Estou falando de vários pontos que você pode agregar no seu trabalho ali. Tá? E fora a oportunidade que você tem, porque muitas pessoas não sabem disso ainda. Né? O Brasil está passando por um processo de migração, né, das plataformas de projeto tradicional, que é o AutoCAD, né, topográfico, para a plataforma BIM. Tá? E isso, na verdade, está acontecendo, né, em função de um decreto que existe, que é o decreto BIM. Né? Esse decreto, né, para quem não sabe, né, o BIM ele é uma metodologia de projeto, tá? E esse decreto, que é esse que está aqui na tela, aqui, ó, de 2 de abril de 2020, tem outros também, ele fala sobre, né, ele estabelece aqui, né, a utilização do Build Information Modeling na execução direta e indireta de obras e serviços de engenharia. Tá? Então, ele está estabelecendo aqui várias regras, né, para você alterar o seu tipo de projeto, ou seja, vai começar pelos órgãos públicos, então começa pela entidade federal, o DENIT, os DRs, né, as prefeituras, as secretarias, já estão passando por essa mudança, né, até chegar aqui na gente. Então, a gente já tem aqui contratos onde a gente é obrigado a entregar o nosso serviço em Civil 3D, ou seja, o contrato já exige que a gente entregue esse projeto em Civil 3D. Então, não é mais algo tipo assim, que é uma escolha para a gente, né? Além de ser uma grande oportunidade de você trabalhar com uma ferramenta que, pô, é a mais moderna do mundo, é meio que como se fosse uma obrigação ali. Olha só, vou mostrar para vocês aqui rapidamente, né, como que é rápido, né, você importar uma topografia para dentro do Civil 3D. Mas olha só como que rapidamente, né, eu consigo importar uma topografia aqui para dentro, certo? E como que isso dá velocidade para a gente, né? Como que isso dá velocidade, como que dá agilidade no processo aqui dentro do Civil 3D, tá? Tá acabando de carregar aqui. Pronto, ele já carregou para mim todo aquele mesmo levantamento topográfico ali, né, que eu mostrei para vocês. E olha só que interessante, aqui ele já separa todo mundo para mim por layers, tá? Ele já vai separar para mim por layers. E olha só que legal, como ele separa, né, a árvorezinha já vem com o símbolo de árvore, né? Ela já vem com o símbolo de árvore. Né? A cerca já vai vir com o símbolo de cerca. Né? E quando eu clico nessa cerca, ela já vai vir com a layer, né, de cerca de arame farpado. Tá? Ela já vai vir com a cerca de arame farpado. Quando eu clico no meio fio, ele já vai vir, né, já vai importar isso como o meio fio. Tá? Então, cara, é uma velocidade que não tem tamanho. Enquanto lá no topográfico ou em outras ferramentas, você faz o quê? Você tem que importar, aí você não consegue separar os pontos, né, tudo bonitinho, igual tá aqui. Aí você tem que, às vezes, dar o acabamento do projeto, né, do desenho que você está fazendo, do serviço que você está fazendo no AutoCAD. Às vezes você tem que pegar, levar para o AutoCAD, aí do AutoCAD dá o acabamento, coloca o símbolozinho em cima. E já no Civil 3D já vem com toda essa automatização. Olha só, o poste. O poste já vem como poste. Então, quando você importa, ele já vem aqui, ó, CAD poste, de cadastro poste, já vem com a layer do poste. Tá? Isso é o quê? É aquela produtividade que eu falei, é aquela velocidade que eu falei. É aquela coisa, essa praticidade, né, que vai fazer você faturar mais, que vai fazer você ganhar mais, que vai fazer você elevar o seu nível de projeto, né, para um outro patamar, para um outro nível. Porque quando você trabalha somente com ferramentas mais antigas, você tem que ficar fazendo um monte de coisa manual. E aí, esse tipo de coisa aqui, você já não precisa fazer mais manual. Sem contar esse negócio da escala notativa, né? Que ele aumenta, diminui o tamanho dos pontos à medida que você precisar, para facilitar o seu desenho, para facilitar o seu projeto, para facilitar o seu trabalho ali. Então, assim, existe uma grande oportunidade nesse mercado pela falta de profissional e essa mudança que a gente vem tendo. Então, é oferta de vaga, né, versus demanda de profissional que realmente, que verdadeiramente domina o Civil 3D, né, porque a gente ainda tem pouco profissional que domina essa ferramenta.
Então, existe essa grande demanda aí, tá? Essa demanda por profissionais que realmente dominam o Civil 3D. E, cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas têm um preconceito tão grande sobre, você é um apertador de botão, você é um apertador de botão. Não tem problema você ser um apertador de botão. Se você for um excelente apertador de botão no Civil 3D, a sua vaga está garantida no mercado também. Por quê? Porque você precisa de duas coisas. Precisa de técnica e precisa de aprender a apertar os botões, certo? Para você trabalhar. Agora, técnica, tem muita gente que sabe. Tem muita gente, engenheiro de 30, 40, 50 anos, 60 anos, os caras têm muita experiência, sabem muito da teoria. Só que poucos profissionais dominam de fato o Civil 3D. Entende? Então não adianta você só ter o conhecimento técnico e não ter o conhecimento da ferramenta. Só que, se você tem o conhecimento da ferramenta e se junta com uma pessoa que faz esse amparo para você tecnicamente ali, né, que te dá essa base de conhecimento, cara, você está feito. Você consegue trabalhar tranquilamente. Por quê? Você é o cara que vai operar o Civil 3D. Não importa se vocês vão te chamar de operador de software, porque, olha só, uma profissão muito comum é o cadista, é o desenhista. O cadista e o desenhista, não necessariamente ele precisa entender aprofundadamente de estudo hidrológico, por exemplo, de geotecnia, por exemplo, de cálculo estrutural de pavimento. Ele precisa ser bom em desenho. E isso acontece com o mesmo dentro do ambiente do Civil 3D, né, dentro de projetos de infraestrutura no Civil 3D. Você precisa de pessoas que sabem a técnica e você precisa de pessoas que apertem os botões, tá? Um ocupa um espaço e a outra ocupa outro espaço. Você precisa das duas pessoas. Só que a gente não tem esses apertadores de botões hoje no mercado. Está em falta, porque o Civil 3D, como eu falei, ele é uma tecnologia que veio depois do AutoCAD, é uma tecnologia mais nova. Né? Então, quando você fala de um mercado que não tem um profissional que aperta muito bem os botões, aquele profissional que aperta os botões muito bem, ele está num nível muito acima. Ele tem a vaguinha dele ali garantida no mercado. Tá? Então, cara, se as pessoas verem você mexendo na ferramenta, por qualquer motivo, elas criticarem, é um bom apertador de botão, se orgulhe de ser um bom apertador de botão. Por quê? A maioria das pessoas que falam, esse aí é só apertador de botão, essas pessoas não sabem apertar os botões. Elas não sabem mexer no Civil 3D, não sabem mexer nos equipamentos. Então, cara, primeiro passo, se você dominar o Civil 3D, você vai ter a chance, né, de apertar os botões aí com maestria. Cara, apertando os botões aí com maestria, você vai ter a chance de se colocar num outro patamar, dentro de uma classe, né, de mercado aí, que tem muita demanda, mas pouco profissional qualificado.